Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Neste momento, estamos iniciando mais uma edição do seu já tradicional Conexão ND. Hoje vamos sair do noticiário estadual e nacional e dar um voo internacional. Presença honrosa do professor Reniose Cooker, conhecido como professor Roque, que é cientista político, escritor, palestrante, tem graduação em Filosofia e Ciências Políticas nos Estados Unidos, mestrado em Paz Internacional e Resolução de Conflitos pela American University. Atuou na OEA, Organização dos Estados Americanos, Conselho de Segurança da ONU, a Organização das Nações Unidas, e foi deputado estadual em São Paulo. É especialista em política internacional. Professor Roque, boa noite e seja muito bem-vindo ao Conexão ND aqui da Record News. Boa noite, Moacir. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Professor, o assunto do dia em nível de política internacional, sem dúvida nenhuma, continua sendo a invasão da Ucrânia pela Rússia. O senhor teria como avaliar esse grave conflito que tem repercussão no mundo inteiro e até quando e até onde vai essa invasão? Acho que o ponto mais importante, Moacir, da invasão da Rússia à Ucrânia é a quebra de uma norma internacional, de uma prática que foi estabelecida depois do final da Segunda Guerra Mundial, da qual os países não iriam alterar as fronteiras para abocanhar território, ganhar território. Muitos comparam, mas os Estados Unidos interviu no Iraque e no Afeganistão. São coisas diferentes, porque não era um projeto de ocupação e conquista de um território e eliminação. Os Estados Unidos saíram desses dois países, eles foram, na verdade, ali, no caso do Iraque não, mas no Afeganistão, responder a um ataque da Al-Qaeda, tirar a Al-Qaeda do poder e abandonar o país. O que a Rússia quer é ocupar e conquistar o território da Ucrânia. E isso é muito grave para a ordem internacional, porque abre um precedente de que a lei do mais forte, a regra de eu conquistar o território que eu quiser, está valendo. E quando nós tivemos isso no mundo, tivemos duas grandes guerras mundiais. Então, é de extrema gravidade o que a Rússia fez, não é qualquer coisa, é muito sério e um problema para o mundo, para a ordem do mundo, para a paz do mundo. Eu não acho que a guerra deve acabar logo, muito ao contrário, ela deve durar por muito mais tempo, até porque não existe uma zona de acordo que a Ucrânia quer dentro do seu direito e o que a Rússia almeja politicamente é incompatível. Então não existe esse espaço para que tenhamos alguma negociação ou algum acordo de paz. Provavelmente a Rússia tem os meios para continuar travando essa guerra por muito mais tempo, talvez ilimitado, quantos anos forem necessários. A Ucrânia já não tem esses meios, ela precisa da continuidade da ajuda do Ocidente, enviando armas, dinheiro, munição e assim por diante. Então a Ucrânia está numa situação mais frágil, que ela depende dos seus aliados, para que ela possa continuar tendo êxito como ela tem tido até então. Nesse sentido, talvez a resposta para até onde vai a guerra, ela está muito conectada com a resposta de como que vai ser o cenário político doméstico nos Estados Unidos daqui 2 anos. Se os republicanos chegarem no poder, qual vai ser a disposição deles em ajudar a Ucrânia ou continuar ajudando a Ucrânia. Isso sim é decisivo para a gente entender se a guerra vai se alongar por muito mais tempo ou por muito menos tempo. E, claro, existe a possibilidade final, que é um dos dois lados vencer. Hoje, a Rússia não tem como vencer e a Ucrânia até pode vencer se ela continuar recebendo armas. Professor, e o Ocidente aplicou uma série de restrições, mas concretamente, mais de um ano dessa invasão, ainda não tivemos resposta positiva. Quer dizer, a Rússia não cedeu em 1 milímetro em relação à sua invasão. O senhor vê perspectivas só com o republicano no poder ou existe alguma outra alternativa do mundo ocidental para impedir que essa invasão tenha sucesso? Olha, a única coisa que, na verdade, assim, mais básico até, né? Se a gente der um passo para trás e olhar e perguntar quais são as opções do Ocidente para lidar com esse problema. São 3, e bem objetivas.
não fazer nada. Isso seria uma tragédia para a Ucrânia e de extremo risco para o mundo, porque a Rússia sairia fortalecida, sairia convicta de que ela pode fazer o que ela quer na base da força, e quem sabe daqui a 1 ano ou 2 o próximo país a ser atacado seria um dos países bálticos, ou a Finlândia, ou qualquer outro país do mundo. A China vai se sentir mais empoderada, o Irã, a Coreia do Norte, enfim, a reação em cadeia vai ser gigantesca. Então essa não é uma opção. Sobram duas outras opções. Ou você aplica sanções econômicas contra a Rússia, ou você vai lá e envia soldados americanos ou europeus para lutar ao lado dos ucranianos. Essa opção de enviar soldados, ela provocaria uma guerra direta entre a Rússia e o Ocidente. Isso seria também terrível, porque estamos falando de uma terceira guerra mundial, ou de um confronto entre potências nucleares. E ninguém quer isso. Então, o que restou é o uso das sanções. Entre entrar numa guerra, possível terceira guerra mundial, e não fazer nada, só sobram as sanções. As sanções eram as ferramentas que estavam disponíveis, foram utilizadas, levam tempo para ter efeito, não fazer nada era muito ruim, então acho que as sanções foram acertadas. O que o Ocidente e a OTAN pode fazer? Armar e ajudar a Ucrânia a vencer a guerra. E aí mora parte do problema, né? A convicção dos europeus, por exemplo, em enviar ajuda, em participar ativamente disso, é meio duvidosa, é lenta. Os alemães falaram que iriam enviar tanques, levaram meses discutindo se iam ou não enviar os tanques, e assim por diante. Os Estados Unidos estão cobrindo com a sua parte, mas os europeus são mais lentos. E os americanos precisam, então, também dar mais condições para que a Ucrânia possa vencer. A Ucrânia, por si só, talvez seja capaz de vencer a Rússia, porque os ucranianos estão lutando pela sua sobrevivência, pela sua terra natal, pela sua história, pela sua identidade. Os russos não. Eles estão lutando porque o Putin decidiu que aquele território era importante para a glória da história do Império Russo. E isso é muito mais fraco do que você lutar pela sua casa, pela sua propriedade, pelo seu país, pela sua vida. Então, eu acho que o Ocidente e a OTAN precisa fazer é dar mais condições para a Ucrânia ter esse êxito. O senhor entende também que a hipótese de vitória da Rússia nessa invasão da Ucrânia vai levar o Putin a ficar mais fortalecido com a aliança que ele tem com a China e aí invadir outros territórios para tentar reconquistar a antiga União Soviética? Essa tese existente é positiva? Olha, isso seria uma grande catástrofe. Se a Rússia ganhar a guerra, o mundo está em apuros. Apuros. Essa é uma certificação para a China caminhar com seus projetos territoriais de ambição, expansão territorial. Isso inclui Taiwan, mas não se limita a Taiwan. Isso é um certificado também, uma confirmação para que o Irã siga na mesma linha, para que a Coreia do Norte siga o mesmo caminho e assim por diante. Então, uma vitória da Rússia é um problema para o mundo e fortalece essa aliança, essa proximidade que nós estamos assistindo e que você comentou da China com a Rússia. E não é só a China, mas talvez está se formando dois grandes blocos no mundo. De um lado, o bloco das democracias ocidentais e de outro, o bloco das ditaduras, com China e Rússia, que são os dois principais, mas com outros países ali juntos, como Turquia, talvez, como Irã, com certeza, como Coreia do Norte também. E aí o mundo estaria numa situação muito mais fragilizada. A sensação é de que esses países conseguem o que eles querem na força e que as democracias não têm estômago, não têm força e não têm capacidade de evitar esse avanço ditatorial pelo mundo. Isso seria muito ruim se acontecesse, muito perigoso, e viveríamos momentos de bastante instabilidade, para dizer o mínimo. Eu diria, na verdade, que talvez os próximos 10 anos vamos viver a década mais perigosa desde o final da Segunda Guerra Mundial, exatamente por essas questões e outras más. É um momento delicado, decisivo, para onde que o mundo vai.
Professora, por sua análise, eu posso concluir então que neste momento estamos numa gravíssima encruzilhada política, econômica, social, mais política, e o chamado modelo ocidental de democracia, de sistema econômico, está correndo o maior risco das últimas décadas, dos últimos séculos, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Esse é o momento mais crítico. Infelizmente, nem todo mundo dá a devida atenção que temos que dar a esses temas. Parecem distantes da nossa realidade, distantes do Brasil, que está isolado geograficamente, estamos seguros, o Brasil não entra em conflitos, e a gente presta muito pouca atenção. Apesar de que a guerra da Ucrânia mudou um pouco disso. Muita gente com interesse, curiosidade, buscando informações sobre a geopolítica tradicional, e o que se apresenta para nós hoje é que a geopolítica ela está de volta com força total. Na verdade, ela nunca foi embora, mas nós vivemos um hiato, um período, desde o fim da Guerra Fria até os dias de hoje, de uma relativa calma e estabilidade no mundo. Tivemos o problema das organizações terroristas, do terrorismo internacional. Isso aconteceu no começo do século XXI, exatamente em 2001. Ele se inicia com o ataque do 11 de setembro, mas não era uma ameaça existencial para a humanidade, né? O que eu quero dizer com isso? Não existia o risco de uma grande guerra, uma destruição total, a não ser que um grupo terrorista tivesse conseguido uma arma nuclear. E isso não é fácil de conseguir, eles não tiveram e não conseguiram. Então, não era um período tão perigoso quanto agora. Agora nós estamos falando da gente retornar a um momento de possibilidade de grandes guerras. São grandes potências todas atômicas, né? França, Reino Unido, Estados Unidos, Rússia, China, Coreia do Norte, o Irã tem um programa nuclear em desenvolvimento. São todos países com bombas atômicas. E uma guerra ou um conflito entre esses países, ele corre o risco de ser uma guerra nuclear. E esse era o grande perigo da Guerra Fria. Felizmente, ela só se manteve fria. Acabou não virando uma guerra de verdade. Agora, hoje, a situação é bem diferente, e nós temos que prestar muita atenção no que está acontecendo e estar muito atento para entender para onde o mundo está caminhando. Professor, essa relativamente surpreendente aliança da China com a Rússia fortaleceu, sem dúvida nenhuma, a posição do Putin na invasão da Ucrânia, mas também dá destaque, dá mais força para a China. Qual é a jogada da China, do Xi Jinping, em relação a essa estratégia para a invasão da Ucrânia, na sua leitura? Olha, a China sabe que ela vai ter que confrontar os Estados Unidos e o Ocidente para alcançar o status que ela quer ter, de ser a maior potência do mundo. Isso é inevitável e a China precisa de aliados. Nada melhor do que a Rússia, que é a maior potência nuclear do mundo, tem mais armas atômicas até que os Estados Unidos, e também é o país com maior território. Então, essa aliança é natural. Os dois também compartilham do mesmo modelo político-econômico interno nos seus países. Ambos são grandes ditaduras com uma economia centralizada e controladora, da China ainda mais do que a da Rússia. Então é natural que essa aliança aconteça, da China procurar a Rússia e a Rússia procurar a China, no momento que a Rússia decidiu confrontar o Ocidente. A China tem sido cautelosa enquanto ela se envolve na guerra da Ucrânia, mas ela tem se mostrado uma amiga e parceira da Rússia em várias outras questões, inclusive publicamente em discursos e posicionamentos. A China ainda não se envolveu diretamente na guerra da Ucrânia e não deve se envolver, porque para a China essa guerra, essa invasão da Rússia à Ucrânia é um grande laboratório para ela entender como que o Ocidente vai reagir, para ela entender onde estão as falhas, para ela se preparar para o que ela talvez venha a fazer em alguns anos. Não acredito que isso aconteça esse ano, mas em alguns anos a gente pode ver a China tentando capturar Taiwan. E nesse cenário a gente teria quase uma repetição dessa lógica aí da Rússia na Ucrânia. Então essa aliança é muito perigosa.
são países muito grandes, é um problema e é uma sinalização de que nós estamos vivendo mais próximos dessa realidade que eu estava descrevendo aqui, desses dois blocos. De um lado, as democracias e do outro lado, as ditaduras. E isso começa a ficar muito evidente. Nós não podemos ser ingênuos e ignorar a natureza desses regimes. E isso serve também para o Brasil, porque, obviamente, a China é o que é. Ela não vai mudar e ela funciona numa lógica diferente do Brasil e diferente dos europeus e dos Estados Unidos, com todas as críticas concretas e reais e legítimas que possam ser feitas aos Estados Unidos e à Europa. Ainda assim, são democracias. E democracias têm mecanismos para corrigir os seus cursos errados. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, naquela guerra errada e absurda, a resposta foi o Bush e os republicanos perderem o poder, perderem a capacidade de governar o país, porque na democracia a população responde, retalia, né? Dá um recado para políticas que ela não concorda. Na China não tem isso. O Xi Jinping comete um genocídio com os muçulmanos uigures, domina o Tibete e decide invadir Taiwan, a população chinesa fará quase nada ou muito pouco para mudar essas escolhas do líder de uma ditadura. Professor, o senhor sabe melhor do que eu que um dos sonhos do comunismo chinês é recapturar a ilha de Taiwan, que tem uma posição estratégica para o Ocidente também em função da produção de computadores, semicondutores, alta tecnologia. E seria mortal para o Ocidente, do ponto de vista econômico e tecnológico? Olha, Taiwan é muito importante na questão estratégica dos semicondutores, sim, né, dos chips e tal, na tecnologia, mas eu diria que a importância talvez maior seja geopolítica, no seu localização e posicionamento onde Taiwan se encontra. Tem uma linha que a gente pode desenhar dos países ou territórios que estão na costa da China. A gente chama de primeira cadeia de ilhas. E essa linha, uma vez que você conecta todos os pontos de todos esses territórios, forma um grande bloqueio, um círculo em volta da costa da China. E Taiwan é fundamental para isso. E essa é parte de uma estratégia que foi adotada pelos Estados Unidos na Guerra Fria contra a União Soviética, de conter o avanço soviético. E a estratégia é a mesma de conter a China. E no caso de um conflito, de uma guerra, os Estados Unidos seriam capazes ou teriam os meios para fazer um grande bloqueio naval à China. Isso seria destrutivo para a China. E para que esse bloqueio naval aconteça, você precisa ter esses aliados ou esses territórios aliados com o Ocidente. Hoje é o Japão, Coreia do Sul, Filipinas e Taiwan, principalmente. Então, para a China conquistar Taiwan, ela furaria essa possibilidade de bloqueio naval à sua costa. Por isso que Taiwan é tão importante. E é um primeiro sinal da China conquistar algo que ela acha que é dela e desafiar uma ordem internacional. Então, está muito próximo da China, é um lugar que tem um laço histórico com o país, etc. Os chineses vão usar isso para testar o seu status de poder, as suas capacidades. E o mundo vai ter que escolher se ele vai fazer alguma coisa ou se ele vai ficar assistindo. Assistir é dar o mesmo sinal de não fazer nada para a Rússia invadindo a Ucrânia. Agora, participar e ajudar Taiwan também pode levar a uma terceira guerra mundial, porque a China vai reagir, claro. Que nível de participação os Estados Unidos teria numa situação como essa? Quem mais participaria? O que isso significaria para os outros aliados americanos na Ásia, como Austrália, Japão, Coreia do Sul e assim por diante. Eu entendo que a situação de Taiwan com a China ela é muito mais grave e problemática do que a da Ucrânia até.
porque, enfim, vai mexer com outros países do lado, mais preocupados com a China, que é uma ameaça maior que a Rússia, apesar da sua capacidade militar histórica não ser tão forte quanto a da União Soviética ou da Rússia hoje. Muito bem, este é o professor Reni Ozzy Cooker, conhecido professor Roque, cientista político, palestrante, escritor de política internacional. Presente no seu Conexão ND, entrevista que estará disponível na íntegra no portal ND+, que é líder absoluto na comunicação digital no estado de Santa Catarina. Professor, temos ainda uma longa pauta aqui pela frente. Vamos pedir uma licença para um rápido intervalo comercial e retornamos em seguida, ok? Até já. Estamos apresentando pela Record News o seu Conexão ND, hoje tratando de política internacional, com a honrosa presença do professor Reni Ozzy Cooker, conhecido professor Roque, cientista político, palestrante, formado em várias universidades e especializado nos Estados Unidos, além de atuação na OEA e na ONU. Professor Roque, seria possível fazer uma avaliação sobre as consequências políticas e econômicas para o Brasil do cenário econômico atual? Quer dizer, a Europa e os Estados Unidos com alta inflação, a China com PIB menor do que nos anos anteriores. Isso será reflexo do Brasil imediatamente, na sua opinião? Olha, o Brasil tem uma economia fechada e pode sobreviver de certa medida internamente, mas aí as condições da economia interna têm que estar indo bem. Claro que hoje, numa economia global, ninguém consegue fugir dos efeitos de uma crise mundial. E se o mundo entrar em crise, e nós temos alguns indícios talvez disso, não sabemos até que ponto, a questão dos problemas dos bancos nos Estados Unidos e na Europa, se eles vão continuar sendo um problema, ou se já foram solucionadas de uma vez, a questão da inflação, como você colocou, a desaceleração da economia chinesa, todos esses temas são fatores que afetam a economia do mundo e vai afetar a economia do Brasil também. O que o Brasil precisa fazer é se preparar, né? Enfim, melhorar no máximo as suas condições internas para lidar com um cenário adverso. Infelizmente, nós somos muito dependentes da China economicamente. Isso não é estratégico, não é bom para o Brasil, não é bom não porque só é a China, sendo a China um problema grande e grave, mas não é bom você depender tanto só de um único país de qualquer maneira, seja ele os Estados Unidos ou qualquer país da Europa. Mas sendo a China é ainda pior, ainda mais grave, porque a China, enfim, tem posições políticas, não tem interesses privados, comerciais. Se você está fazendo negócios com a Europa e com os Estados Unidos, existem empresários que são donos das empresas que estão fazendo aqueles negócios, que vão defender a manutenção daqueles negócios. Ou seja, eles vão buscar os políticos dos seus respectivos países e vão pressioná-los para que não se tenham políticas que atrapalhem os seus negócios com o Brasil, por exemplo, né? E no caso da China, isso não acontece, porque as empresas são controladas pelo governo chinês. Então, se o governo chinês decide retaliar ou não gosta de uma posição específica, você se torna um refém dele. E esse é um problema que o Brasil precisa endereçar há bastante tempo e não estamos prestando a devida atenção. Estou dizendo que nós não devemos fazer negócio com a China? Claro que não. Devemos continuar fazendo o máximo de negócio que nós pudermos, mas nós temos que ter uma estratégia, um plano para diversificarmos os mercados que o Brasil depende e temos que também ter uma conversa madura e sinalizar para a China que a nossa relação comercial não tem nada a ver ou não pode estar atrelada a questões políticas ou um alinhamento político,
O Brasil tem que ser independente politicamente das posições da China, poder criticar a China, mas continuar fazendo negócio com a China. Então, é isso que precisa ser entendido pelo Brasil para a gente conseguir navegar nesse momento e nessa realidade de incertezas. A minha pergunta é a seguinte: é possível essa divisão que o senhor propõe entre as relações econômicas, comerciais que interessam ao Brasil e separado da questão política? Isso é viável? Olha, eu já estive na política e eu entendo perfeitamente como funciona, e a diplomacia é a política entre os países, é a política internacional, e ela funciona da mesma maneira. Você não tem só ganhos, nenhum país almeja ou espera que ele vai ter só ganhos com o outro lado. Mas claro que para ele entender que ele não vai ter só ganhos com o outro lado precisa se posicionar, precisa barganhar, precisa negociar. E é isso que o Brasil precisa aprender a fazer. Ele precisa dizer para a China com clareza: nossas relações comerciais são maravilhosas e eu quero continuar com elas. E é do interesse da China que continue, porque a China não vai encontrar fornecimento de matéria-prima e produtos agrícolas tão facilmente em abundância quanto ela encontra no Brasil. Então não é que só nós estamos à mercê da China. A China também precisa da gente. O que nós temos que saber e entender é como usar isso para a nossa vantagem e a nossa independência. Como que se faz isso? Você comunica, você avisa, você negocia. Fala: China, farei negócios com você, continuarei vendendo soja em abundância máxima para vocês, mas eu tenho uma posição política diferente e autônoma. Eu não concordo, eu irei criticar, já estou te avisando de antemão, vou criticar, porque você alinha expectativas, você prepara o outro lado para isso. E o outro lado vai ser pragmático, vai ser realista, vai entender que, olha, não dá para eu ter tudo. Não dá para eu querer que o Brasil fique falando bem de mim. Eu também ganho comprando esses produtos dele, e ele já me avisou, a gente já negociou, já combinamos que vai ser assim. O máximo que a China vai falar não fale tanto desse jeito. A gente, não, desculpa, não dá para você interferir desse jeito. Mas isso é parte de uma negociação, e na política isso acontece. Quando eu estava dentro da política, deputados que discordavam das minhas opiniões e iriam discutir comigo no plenário ou contrapor a minha opinião, eles chegavam até mim e me avisavam: olha, Reni, eu vou subir lá na tribuna e vou te xingar bastante. E eu falava: tá bom. Mas ele já me avisava, querendo dizer: olha, isso não é pessoal, isso é minha posição. Então, dentro da política existe esse jogo de combinação do que você vai fazer para estabelecer onde estão os limites da relação. Isso é normal, só que isso precisa ser feito, precisa ser pensado, e eu não acho que o Brasil tem feito isso com clareza e não tem refletido da melhor maneira de como alcançar esse objetivo. Mas eu acho que é possível, sim, ter as duas coisas: manter uma relação positiva econômica com China e estarmos alinhados politicamente com quem nos interessa, de acordo com os nossos valores democráticos e de respeito aos direitos individuais, a uma Constituição, coisas que fazem parte da democracia. Professor, a Federação das Indústrias acaba de concluir uma missão empresarial em Seul, na Coreia do Sul, e também em Singapura. Eu, inclusive, estive nesses dois países, coincidentemente, exatamente há 30 anos atrás. Estava curioso já tinha voltado em Singapura outras vezes para fazer cruzeiro marítimo e tal, estava ansioso para saber o que tinha de novidade. E vou lhe confessar que eu fiquei impactado, porque todas as notícias relacionadas com esses dois países e com aquela região, Oriente Médio, Ásia, na verdade, são de planejamento de longo prazo. A China está anunciando projeto para 2030, 2045, para se tornar a grande líder mundial, a grande potência mundial. E, da mesma forma, na região da Coreia, por exemplo, já estão executando um projeto de um porto com 66 berços para navios do tamanho pós-Panamax. É uma coisa completamente louca. Nós estamos discutindo aqui em Santa Catarina a liberação de um berço num porto aqui de Itajaí. Então, eu queria saber do senhor o seguinte: aí eu fiquei com a sensação de que o Ocidente está em grave crise. Estados Unidos, América do Norte, o Ocidente europeu, etc. Para mim, a sensação, o futuro está naquela região. Também nos países árabes. O senhor concorda com a minha leitura? Está errada ou está correta?
Olha, Moacir, com certeza já faz algum tempo que o mundo está mudando, né? O pêndulo está caminhando para a Ásia. Por quê? Um grande desenvolvimento econômico, populações imensas, abraçaram a tecnologia, se modernizaram, são muito velozes. Eu acho que nós temos que fazer uma distinção muito clara entre exemplos que você citou, como Singapura, Coreia do Sul, Japão, de China. São modelos diferentes, ambos são modelos de muito sucesso, de bastante crescimento, mas eles foram baseados em resultados diferentes e têm um futuro diferente. Apesar de tudo que a gente escuta falar da China, a China vai passar por uma grande dificuldade. Essa dificuldade ela diz respeito ao desaceleramento, à desaceleração do crescimento econômico. A China não vai crescer como ela cresceu nas últimas 3 décadas mais, não vai. Qual é o efeito que isso vai ter dentro da política interna chinesa? Qual é o efeito que isso vai ter na população? Qual é o efeito que isso vai ter no nível de desemprego, na insatisfação, potenciais protestos? Tudo isso é muito delicado para um sistema como o chinês. É muito difícil organizar e gerenciar essa realidade. Muita gente olha também e discute assim, quanto que a China vai crescer? Se a gente pensar, né, hoje o número, a média que se diz a China vai crescer de 2,5% a 3%. Se os Estados Unidos crescer 1,5%, a China, e a gente mantém a inflação do jeito que está, enfim, estabilidade de moeda, a China não alcança o PIB americano nem em 2060, com esses patamares de crescimento, se alcançar em 2060. Então, assim, o modelo chinês ele é mais complicado, mas acho que assim, o que você está se referindo, na verdade, é muito mais uma capacidade de transformação, de reforma, de planejamento, que outros desses países adotaram, que são grandes cases. A China também é um case, mas a China fez isso de uma forma mais imposta, né? De uma forma que não funcionaria para o Brasil, porque ela tem um controle total da economia, um controle total da população. Agora, quando a gente pega os tigres asiáticos, que é Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong, esses países, né, Singapura, todos esses lugares cresceram muito com essas reformas, adotando essa modernização. E agora, acho que quem está seguindo essa mesma linha são os países árabes do Golfo, principalmente, e agora até a Arábia Saudita. E a gente olha, né, e compara com a nossa realidade aqui no Brasil e claramente o Brasil não foi capaz de fazer nada disso. Nós estamos patinando há muito tempo, você deve ter ouvido, eu ouvia isso muito, o tempo inteiro na minha vida eu ouvia o Brasil é o país do futuro. Acho que a gente essa ideia nem está mais na nossa cabeça, não faz mais parte da nossa concepção de Brasil. O futuro chegou e o Brasil não acompanhou e a gente nem tem mais essa esperança, essa expectativa. Nós não conseguimos se modernizar. A economia do futuro ela é com tecnologia, a gente não produziu isso, não investiu em educação. E esses países fizeram isso muito bem e investiram naquilo que traz mais produtividade para o país, como infraestrutura, como os exemplos que você mencionou de portos, etc. E uma série de coisas que aqui no Brasil a gente está sempre preso com burocracia, com falta de bom senso, de senso do óbvio. A gente está preso em discussões que não fazem sentido aos problemas e à realidade. E assim, uma última coisa que eu queria comentar, né, da sua colocação, é o questionamento se o Ocidente está em decadência ou não. E aí eu acho que a Europa, sim, tem uma dificuldade muito maior em se reinventar, tem questões estruturais, como a questão demográfica, como a questão das 2 guerras e o desânimo e o desinteresse em ter um papel e uma voz ativa, e realmente dá para dizer que isso é talvez um estágio de decadência. Os Estados Unidos não é tão simples assim,
ainda é a maior economia do mundo, gasta muito mais em defesa do que a China. Acabei de citar um número aí do tamanho do PIB americano, a China não conseguindo alcançar talvez isso nem em 2060. Quando a gente fala do PIB per capita, então, pelo amor de Deus, é assustadora a disparidade entre o PIB per capita chinês de 12.500 dólares e o americano de 70 mil dólares. E a China é um país de quase 1,5 bilhão de pessoas. Imagina, então, quanto longe ela está de ser um país rico de verdade. Não é só o tamanho do PIB, mas é o PIB per capita que tem que contar. Então, eu não descartaria os Estados Unidos com tanta facilidade. O problema dos americanos hoje é a política interna, é a polarização, é a divisão interna. Isso é gravíssimo. Nós vivemos isso aqui no Brasil também. Só que os Estados Unidos são a maior potência, a maior economia, e essa instabilidade dentro dos Estados Unidos ela pode causar outros impactos em vários lugares do mundo. Então a gente tem que olhar para os Estados Unidos com atenção para esse ponto. Tirando isso, ainda acho que a capacidade de inovação, a capacidade financeira, de empreender e de inovar dos americanos é muito superior aos países da Ásia, mesmo todas essas sucessos e qualidades que você citou aí. Os americanos estão onde estão não é por acaso. A estrutura do funcionamento da democracia americana ajuda e promove esse empreendedorismo, essa capacidade de se recriar e de dar certo. Eu acho que o problema deles é a política. Vamos ver se eles conseguem domar a polarização e aí eles são competitivos para estarem à frente da Ásia ainda. Professor Reni Ozzy Kuker, professor Roque, tínhamos aqui outros temas para analisar com o senhor, especialmente a questão da República Árabe Unida, né? A Arábia Saudita, aliás, que sempre foi um país muito fechado, agora também começa a se abrir para o mundo ocidental. Mas fica para uma outra ocasião. Gostaríamos muito, em nome do Grupo ND, agradecer a sua honrosa presença aqui no nosso Conexão ND. Grande abraço, muito boa noite. Entrevista está disponível no portal ND+, que é líder de audiência aqui em Santa Catarina. Obrigado, professor. Obrigado, Moacir. Prazer estar aqui com vocês. Até uma próxima. Ao caro telespectador que nos acompanhou até esse momento, um nosso abraço. Agradecimentos pelo prestígio da audiência. Boa noite. Até a próxima.